Vamos lá então, pessoal, finalizar a leitura desse artigo aqui da Raquel Aparecida Pereira. A gente tinha parado na página 160, na última leitura que a gente fez aqui pro canal, e esse artigo vai até a página 174, beleza? Então vão faltar apenas 14 páginas. Vamos lá. Ilegais, os militantes lutaram para ocupar novamente o espaço público, pois sabiam do poder e das possibilidades engendradas por essa ocupação. Mesmo sem o aparato de divulgação dos anos anteriores, os protestos e comícios relâmpagos pipocaram pela cidade. Por ocasião do ataque de militares ao Jornal do Povo, elementos comunistas se dirigiram à Praça 7, movidos pelo desejo de atacar as autoridades constituídas. Munidos de cartazes que ostentavam dizeres contrários às normas democráticas, os adeptos de Stalin provocaram vários distúrbios. Duas notas aqui, né? O Jornal do Povo publicou reiteradas denúncias sobre as irregularidades que aconteciam nos quartéis de Minas. Em função disso, em fevereiro de 1949, militares da PM invadiram a sede do jornal e a gráfica responsável por sua reprodução, quebrando instrumentos e máquinas. O episódio ficou conhecido como empastelamento do Jornal do Povo. Empastelamento ontem do órgão comunista Jornal do Povo, Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 1949, página 10. O prefeito endereçou carta ao chefe de polícia informando que... Perdão. Por ocasião do funcionamento da feira livre localizada na Praça Uruguaiana, nessa capital, ali apareceu um indivíduo comunista fazendo funcionar um alto-falante por meio do qual fazer propaganda de caráter político, atacando virulentamente as autoridades estaduais e municipais. Intimado pelo fiscal da feira a se retirar, só o fez depois de protestos no que foi acompanhado por outros adeptos da ideologia vermelha contrária ao nosso regime. Carta do prefeito Otacílio Negrão de Lima ao chefe de polícia, 4 de março de 1949, APM Fundo DOPS, pasta 5.152. O responsável pelo executivo municipal pedia providências para que o fatídico episódio não voltasse a ocorrer. Todavia, o que tudo indica, silenciar os comunistas seria pelo menos trabalhoso. Comunistas tentaram promover um comício na Vila Concórdia, alardeava a manchete. Em frente à fábrica Renascença foram detidos os militantes que faziam propaganda em alto-falantes. Estado de Minas, Belo Horizonte, 15 de setembro de 1950, página 14. Outro aqui. Preso 2 comunistas quando faziam propaganda subversiva. Estado de Minas, Belo Horizonte, 23 de setembro de 1950, página 16. Por ocasião das campanhas eleitorais de 1950, grupos de moças achavam-se distribuindo cédulas de candidatos comunistas inscritos por outros partidos e também exemplares de um manifesto dirigido a comunistas de todo o país. Manifesto de agosto. Nota. Vários comunistas foram detidos. Estado de Minas, Belo Horizonte, 3 de outubro de 1950, página 50. Página 9, perdão. Por mais que as manifestações pacifistas, conduzidas como tarefa central do partido, tenham sido priorizadas, esse fato não oblitera o papel importante dessas campanhas como subterfúgios encontrados pelos comunistas para se manterem na vida política do país. Não há dúvida de que a ocupação das ruas ainda era estratégia importante de mobilização política para o PCB, ampliando inclusive seus objetivos e superando a questão da paz. Porém, a intensidade e a motivação dos atos políticos do partido assumiu outros confrontos, outros contornos, aliás. A repressão política e policial a que foram submetidos os comunistas perturbou e confundiu os rumos do partido. A linha política adotada como Manifesto de Agosto é, segundo a historiografia sobre o PCB, um marco da guinada ao radicalismo pelo partido. A ilegalidade e a impossibilidade de participar das lutas eleitorais, bem como o alinhamento com a União Soviética e o contexto internacional desenhado pela Guerra Fria, contribuíram para que os impulsos revolucionários, a agitação pela agitação, se sobrepusessem paulatinamente aos esforços de luta pela manutenção do partido na legalidade. Jogando ao mar o que fizéramos no partido no período de 1945 até 1947, desprezamos os embates eleitorais ao ponto de só usarmos essas campanhas para vou ler de novo aqui, estou confundindo tudo, né? Jogando ao mar o que fizéramos no período de 1945 até 1947, desprezamos os embates eleitorais ao ponto de só usarmos essas campanhas para deblaterar contra tudo e contra todos. Em resumo, abandonamos o campo da ação política. Na verdade, esperávamos que as pequenas bolas de neve que lançávamos precipitassem uma avalanche revolucionária. Coelho 2000, páginas 107 e 110, respectivamente. A perda do registro político repercutiu na repressão policial constante de seus membros. Substancialmente, a adoção da linha radical por meio do Manifesto de Agosto interrompeu a construção de um novo caminho na história do PCB, acarretando um isolamento político sem precedentes. A partir de então, o PCB perderia muitos membros e simpatizantes. Uma história para ser lembrada e esquecida.
As autoridades policiais buscavam atacar as bases do movimento comunista, controlar a atuação do partido no espaço público e impedir a manifestação de atos abusivos à conduta do povo brasileiro. Tinham também finalidades didáticas. Uma das estratégias muito usadas pelo Partido Comunista nesse momento, foram as pichações, que a polícia chamava campanha mural. Segundo os policiais, os slogans usados com mais frequência pelo PCB eram os seguintes: pela legalidade do PCB e volta de Prestes, pelo aumento de salários e expulsão dos dos pelegos, aliás, que dominam os sindicatos, anistia ampla a todos os democratas, para a Coreia não vou, não mandaremos nossos filhos para morrer na Coreia, pelo divórcio e contra a lei da segurança, Truman é histérico, Presidente Truman é histérico, abaixo os fascistas do clube militar. Aí vem uma nota aqui, Trata-se de uma espécie de boletim policial com as ocorrências relativas ao mês de setembro de 1951 e com comentários dos policiais responsáveis. CF, referendo de ordem, organizado com a súmula dos fatos, notícias e observações dos últimos 40 dias e previsões prevalecentes para os próximos dias do mês de outubro de 1951. Página 24, APM Fundo DOPS, passa 5.391, entre colchetes. A pichação das frases de efeito foi a forma encontrada pelo partido para verbalizar palavras de ordem a seus militantes e simpatizantes. Independente de eficácia ou inutilidade dos dizeres estampados nos muros, curiosamente a organização policial viu neles uma possibilidade interessante. Era justamente na repressão a esses delitos que a polícia assumia uma postura didática. Os agentes não apagavam as inscrições dos muros. Nosso trabalho na especializada é modificar os slogans, alterando-os com novos dizeres ou acrescentando palavras ou diminuindo palavras a fim de lhes tirar o sentido. Quando não é possível, passamos picha em cima dos dizeres, borrando a inscrição. Nessa campanha, somos ajudados por elementos estranhos à polícia. Idem, página 25. Se a intenção era burlar as chamadas do partido, dando a entender que as frases continuavam provenientes da organização, ainda que com sentido diverso, o serviço não poderia ser executado pelos investigadores. A ajuda de elementos estranhos dava credibilidade aos novos escritos divulgados na cidade. Ao analisarmos as frases destacadas acima pela própria polícia, fica difícil imaginarmos que alterações poderiam ser feitas no intuito de deturpá-las. Infelizmente, não encontramos nenhum exemplar de slogan modificado. Apesar disso, essa atitude da Polícia Mineira já é o bastante para demonstrar a clara intenção de impedir que as interpretações comunistas se manifestassem a céu aberto. A atividade didática da polícia não se restringia às ações destinadas à população. Após o cancelamento do PCB, tornou-se prática comum entre os dirigentes policiais a promoção de palestras e cursos de treinamento. Não raro esses eventos contavam com a exposição detalhada de toda a história do Partido Comunista, inclusive em âmbito internacional, indicando os métodos de ação daquela organização que deveriam ser combatidos. Esses especialistas na história do comunismo referendaram as atitudes policiais e fundamentavam cientificamente as ações repressivas. A história comunista deveria ser sempre lembrada entre os policiais, mas combatida no ambiente político. A lembrança dos fatos marcantes da história comunista no meio policial denotava a intenção dos dirigentes em demonstrar que a livre manifestação dos ideais comunistas poderia trazer consequências desastrosas. Num desses encontros educativos, um policial identificado, que pelo visto tratava-se do próprio delegado de ordem pública, proferiu exemplar palestra. Nota: Comunismo, autor não identificado, 1950, APM, Fundo DOPS, passa 3.833. Observação: devido ao conteúdo dos documentos, é possível deduzir que trata-se da palestra proferida pelo delegado de ordem pública. O policial discorreu sobre o comunismo internacional, tecendo um breve histórico da Revolução Russa, apontou dados sobre sua influência no Brasil, descrevendo com detalhes a história do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Para impedir que o PCB narrasse sua trajetória, os policiais precisavam conhecê-la. De acordo com o documento, denota que o referido policial estava determinado a demonstrar o conhecimento necessário aos elementos responsáveis pela investigação dos comunistas. Quando o orador informa que iria relatar os principais meios de ação do Partido Comunista, não por acaso expôs um calendário detalhado com todas as comemorações do partido, que incluía desde datas comemorativas muito específicas, como a referente à decretação da jornada de 7 horas de trabalho na União Soviética, 7 de novembro de 1927, até outras jamais conhecidas, a exemplo do aniversário de Prestes, dia 3 de janeiro. A apresentação desse calendário, realizada numa palestra em 1950, por si só demonstra que a história continuava sendo fundamental para a manutenção da coesão partidária, fonte de legitimação das ações do Partido Comunista. Não é por acaso que os policiais demonstravam toda cautela ao coibir a disseminação da história do comunismo por meio de estratégia de propaganda do partido. Para combater a atuação política dos comunistas, era necessário conhecer a história do PCB. Esse empenho didático culminou na publicação de verdadeiras obras de história do comunismo sob o olhar policial. Estruturado para ser o livro básico do curso de Polícia Política e Social, o manual produzido por Luiz Apolônio, Manual de Polícia Política e Social, 4ª edição, São Paulo, Escola de Polícia, 1967, trata-se de um material didático produzido para a Escola da Polícia de São Paulo, porém temos indícios de que o livro também circulou entre as estruturas de formação policial do Estado de Minas. Mesmo tendo sido publicado pela primeira vez em 1954, demonstrava que entre as exigências para a formação naquela área estava o conhecimento da história do comunismo. O manual é basicamente uma obra a cega do Partido Comunista. Traça, entre outros aspectos,
um histórico do comunismo desde as origens do Partido Comunista da União Soviética, bem como retrata as técnicas de atuação adotadas pelo PCB, principalmente no que diz respeito à agitação e à propaganda. Proteger a democracia. A divisão do mundo em dois blocos de poder foi fator de mobilização ideológica no Brasil, fomentando a adesão a um projeto de democratização limitada. Nesse sentido, a Guerra Fria foi argumento usado para promover a reorganização dos serviços de segurança. Os crimes comunistas precisam ser reprimidos com toda a energia, mas não haverá necessidade da democracia abdicar de sua própria essência para estabelecer uma couraça protetora. A força e a grandeza da democracia estão justamente em que ela possui as armas necessárias para punir os que atentam contra os interesses da pátria. Crime comunista, Estado de Minas, Belo Horizonte, 27 de janeiro de 1948, página 4. Segundo as autoridades policiais, existiam defeitos intrínsecos do regime democrático para o combate da ideologia esdrúxula, permitindo excessos e arroubos de liberdade. Comunismo, autor não identificado, Opsit, página 6. Segundo as autoridades policiais, existiam defeitos intrínsecos do regime democrático para o combate da ideologia esdrúxula, permitindo excesso de arroubos de liberdade, contribuindo na expansão do comunismo no Brasil. Era preciso dotar a democracia brasileira de instrumentos próprios para a manutenção da segurança e integridade nacional e consequente combate a ideologias exógenas. Não será possível a polícia assistir de braços cruzados bem no seu nariz a prática de crime que lhe compete prevenir. Será razoável que, valendo-se de um disfarce para o Partido Comunista, reviver bem em frente aos olhos da polícia, quando no parlamento, na imprensa, nas entidades conservadoras, se reclama ação e combate contra as ideias malsãs que visam destruir a nossa soberania. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sexta Vara Criminal com marca de BH. Processo crime instaurado contra integrantes da Associação Mineira pela Paz, 1953, página 53. Logo nos primeiros anos do governo de Eurico Gaspar Dutra, um acirrado debate se desenrolou no Congresso para a instituição de uma nova Lei de Segurança Nacional. Alegavam os parlamentares favoráveis à medida a necessidade de resguardar a democracia, de torná-la uma democracia vigilante, e era preciso que o país estivesse pronto para defender contra os extremismos. Apesar da grande movimentação entre deputados e senadores, a nova lei somente foi promulgada em 1953, sofrendo seu texto apenas algumas modificações em relação à sua antecessora, editada em 1935. Então lá, a lei foi promulgada em 1953. Nota, lei número 1802, de 5 de janeiro de 1953, define os crimes contra o Estado e a ordem política e social. Aí, a editada, 1935, né? Tem uma nota aqui, lei número 38, de 4 de abril de 1935. Em Minas Gerais, a promulgação da nova Lei de Segurança Nacional resultou na reestruturação dos órgãos de polícia política, ampliando e acirrando o controle sobre as atividades políticas. Apoiada em novos instrumentos jurídicos e sob o discurso de defesa do regime democrático, a polícia política travou o combate contínuo contra os comunistas por meio de ações repressivas e de restrição de liberdade de pensamento, expressão e de ação política. A Associação Mineira pela Paz Mundial, criada em outubro de 1951, dizia-se sociedade civil destinada a pugnar pela paz no Estado. Apesar da personalidade jurídica registrada em cartório e com objetivos distintos do Partido Comunista, não esteve isenta das investidas policiais. Pouco após a promulgação da referida Lei de Segurança Nacional, em 6 de fevereiro de 1953, os integrantes dessa associação foram surpreendidos em reunião e presos em flagrante. O policial responsável pela prisão dos membros assim relatou a operação. Dirigi-me ao local indicado, tendo deparado na porta do mencionado cômodo uma placa com os seguintes dizeres: Associação Mineira pela Paz Mundial. Verificando mais que ali se achavam reunidos elementos comunistas, todos meus conhecidos, os quais pelos modos praticavam ação de caráter subversivo e contrária às leis do país. Nota: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sexta Vara Criminal com marca de BH. Processo crime instaurado contra integrantes da Associação Mineira pela Paz, 1953, página 11. O envolvimento dos comunistas nas campanhas pela paz fez desse movimento o primeiro alvo dos policiais, agora sustentados pela legislação específica. A liberdade de manifestação prevista na Constituição de 1946 era definitivamente requalificada. Assim sendo, de considerar a referida Associação Mineira pela Paz Mundial como entidade de fato sucedânea do antigo Partido Comunista Brasileiro, ainda que de menor amplitude de programa e de estrutura e de âmbito mais restritivo, correspondendo a uma réplica de partido que fora dissolvido por força da disposição legal e mediante decisão judicial, os denunciados incorreram nas sanções dos artigos 9 e 10 da Lei de 1802, de 5 de janeiro de 1953. Nota, idem, página 6. Uma marca na cidade. Mesmo diante da ação repressiva dos policiais nas manifestações comunistas, o PCB conseguiu colorir a cidade de BH de forma peculiar. Por mais que se aproximasse da ação revolucionária, os comunistas sintetizaram a importância de seu posicionamento no espaço público.
E ainda que disfarçados sob as bandeiras brancas da paz, os atos públicos promovidos pelos comunistas indicavam a necessidade de demonstrar a céu aberto o protesto e a resistência. Porém, a guinada ao radicalismo acabou por distanciar definitivamente os militantes dos mecanismos legais de atuação. A chefia de polícia publicou em junho de 1950 uma portaria que definia os lugares possíveis para manifestações públicas na cidade de BH. Para além dos logradouros consagrados à região central e também já objetos de outras portarias, houve a inclusão de aproximadamente 20 novos locais. Nota: Portaria da Chefia de Polícia, número 2171, de 7 de junho de 1950. Ver Minas Gerais, 8 de junho de 1950. Resultado do crescimento da cidade, da ampliação do controle policial para a manutenção da ordem pública? Sem dúvida, mas o que nos chama a atenção na referida portaria é o fato de que esses novos pontos de reunião, com exceção de 5 logradouros, estavam localizados justamente nos bairros em que o Partido Comunista tinha incentivado a criação de células e comitês. Para a polícia, as reuniões públicas exigiam medidas preventivas de interesse geral. Dentre os lugares designados para a realização de atos coletivos estava a Praça São Francisco das Chagas, no bairro Carlos Prates, a Praça Itaú, no Calafate, a Praça Santa Teresa, a região próxima ao final da Rua Pouso Alegre, no Horto Florestal, a Praça Afonso Pena, no atual bairro Sagrada Família, o entroncamento das ruas Araxá e Diamantina, no bairro Lagoinha, a Praça Santo André, a Praça do México, na Vila Concórdia. Podemos observar, conforme disposto no mapa 3 do capítulo 2, que muitos dos lugares regulamentados pelo órgão policial foram usados intensamente pelo PCB no período em que esteve na legalidade. Além dos logradouros apropriados à promoção de manifestações públicas identificadas na região central, não vimos qualquer determinação de lugares, por exemplo, nas regiões dos bairros Lourdes ou Funcionários, evidência de que o policiamento preventivo se destinava a outros lugares específicos da cidade. Provavelmente outros partidos ou grupos políticos atuaram junto aos bairros populares da capital. Entretanto, o Partido Comunista foi pioneiro na estruturação de células e comitês do bairro, congregando a população local para a resolução de problemas e reivindicações próprias. A portaria tinha apenas o intuito de regulamentar as reuniões públicas na cidade, porém, quando elencou praças e logradouros em regiões da cidade com algum registro da atuação comunista, demonstra que certamente as autoridades levaram em conta os históricos políticos dessas localidades. A distribuição dos comitês e células, bem como a eleição de determinados lugares para manifestações, eram representativos das relações estabelecidas pelo Partido Comunista com o próprio espaço urbano. Quando foi necessário reunir manifestantes na região central de Belo Horizonte, não era difícil imaginar o local escolhido pelos militantes comunistas. A esquina da Sinuca, localizada no hipercentro, confluência das ruas Tupinambás e Espírito Santo com a Avenida Amazonas, foi palco de mobilizações políticas que, talvez nos dias atuais, não tenhamos sua real dimensão. Ali foram comemorados os aniversários de Prestes, a legalidade do PCB, a morte de Roosevelt, o dia 1º de maio, a vitória das Nações Unidas, Tiradentes, a Constituição de 1946 e, por que não, as campanhas pela paz. Ver anexo 2. A esquina da Sinuca tornou-se um lugar disputado pelos comunistas no espaço urbano, depositário de significações e memórias desses atores na história da cidade. Não seria errôneo atestar que a esquina da Sinuca assumiu uma representação simbólica do momento em que o partido falou e foi ouvido. Nós, em Minas, até abusávamos dessa forma de agitação, comícios, convocando seguidamente comícios na esquina da Sinuca. Também realizávamos comícios e conferências dos bairros distantes de Belo Horizonte, Coelho e 2000 Paz na 129. Na medida que os homens são agentes da produção social do espaço, a atuação política dos militantes comunistas deixou marcas em BH. O uso da cidade, as vivências sociais dos espaços urbanos acabaram conferindo-lhes identidade e reconhecimento. A ocupação da capital seguiu uma complexa lógica em volta de estratégias de atuação do partido e de emoções e sentimentos propiciados pelas relações sociais estabelecidas no cenário urbano. Considerações finais. A trajetória do Partido Comunista do Brasil em Belo Horizonte, entre os anos de 1945 e 1951, foi marcada por uma atuação efetiva no espaço público. Em meio a uma sociedade fortemente influenciada por valores conservadores, o Partido Comunista se apresentou como uma alternativa possível para a participação significativa de setores populares no jogo político. A legalidade política exigiu do PCB uma atuação dentro do respeito às leis, sendo necessária a reelaboração das estratégias de arregimentação das massas. As atividades públicas, principalmente os comícios, assumiram importância fundamental na divulgação dos ideais comunistas. Numa sociedade com alto índice de analfabetismo, as manifestações públicas eram, em muitos casos, as únicas possibilidades de atingir a população mais carente. O processo eleitoral autorizou a ocupação do espaço público pelo PCB de uma maneira completamente nova. As eleições foram, nesse período, o principal motivador das mobilizações políticas, mas vale ressaltar que o partido também promoveu atos públicos que não apresentavam relação direta com objetivos eleitorais. Além disso, foram formuladas maneiras de atuação política bem distintas, que englobavam desde quermesses e piqueniques até grandes concentrações cívicas. No período em que esteve na legalidade, o PCB buscou elaborar uma nova história para si mesmo por meio de valorização dos princípios democráticos e da participação política. Concomitantemente, o Partido Comunista intentou associar a luta pela defesa da democracia a um passado glorioso, acionada tanto na celebração de fatos da trajetória do comunismo como na apropriação da própria história nacional. Essa remissão ao passado não se limita a explorar o ocorrido.
visto que não é somente lembrada. Torna-se chave na formação da identidade e dos valores comunistas. Os comícios e manifestações em Belo Horizonte assumiram a forma de rituais públicos para a afirmação de uma possível identidade comunista. Pollack pontua que toda organização política veicula seu próprio passado e a imagem que ela forjou a si mesma. Ele explica: o que está em jogo na memória é também o sentido de identidade individual e do grupo. Nota: Pollack, Michael, Memória, Esquecimento e Silêncio, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, número 3, 1989, página 10. As manifestações públicas reivindicaram códigos litúrgicos próprios, embora nem sempre compreendidos por todos os envolvidos em tais ocasiões. Ao assumir a promoção de festejos cívicos, o PCB instaurou uma releitura do passado sob a ótica de seus princípios e valores, e ao reivindicar sua memória, estabelecia uma coesão com o passado nacional, contemporizando as atividades do presente. Ao mesmo tempo que o partido se apresentava como uma organização que atuava dentro do respeito às normas legais, mostrava-se tributário de uma história de lutas digna de reverências e homenagens. Para além da solidificação dos laços de identidade entre os militantes, os atos públicos tiveram o intuito de arregimentar novos integrantes para o PCB. A cassação do partido e a destituição dos mandatos de parlamentares comunistas não representaram o afastamento dos militantes da cena pública. Pelo contrário, novos recursos foram usados para transmitir as ideias e objetivos do PCB. Lançados na ilegalidade, os comunistas se desdobraram para manter o espaço político conquistado sob a proteção de movimentos de massas, como, por exemplo, as campanhas pela paz. Entretanto, a ostensiva repressão policial e a postura de radicalismo político adotada pelo partido, veja-se o Manifesto de Agosto de 1950, restringiram consideravelmente o campo de ação dos militantes no território urbano. Em BH, cenário das atividades do Partido Comunista, verificamos que o partido se espalhou por toda a cidade sob variadas formas. Por bem dizer, as manifestações públicas da organização estabeleceram laços de identidade com a cidade. Sentimentos e emoções cristalizados em espaços da capital foram construídos nas relações sociais. Por alguns momentos, ruas, praças e ou esquinas se revestiram de bandeiras vermelhas, tornando-se verdadeiros palanques para a propagação das vozes militantes. A atuação política para além dos limites da Avenida do Contorno talvez tenha sido o maior legado do Partido Comunista para Belo Horizonte. A constituição de células e comitês nessas regiões contribuiu para a formação de importantes núcleos de organização local capaz de mobilizar politicamente a população em relação às reivindicações mais urgentes, o que impulsionou posteriormente a formação de comissões e associações de bairro mais atuantes. Na prática, a ação dos comunistas revelou também o interesse em transformar as necessidades concretas da população numa via de afirmação e consolidação de suas propostas políticas. Não obstante, ao instalar seus braços em bairros e vilas periféricas da cidade, o PCB estabeleceu uma relação pioneira com os problemas e as reivindicações populares. Aí vem as referências, pessoal. Então, várias referências aqui, né? O Arquivo Público da cidade de BH, o Arquivo Fórum Lafayette, a Hemeroteca Pública Estadual e o Programa de História Oral, PHO, FAFISH e o FMG. Com entrevistas aí de Armando Ziller, Anélio Marques, Simvaldo de Oliveira Bambirra. E vem as outras referências, que são as referências bibliográficas, tá ok? Tudo isso vocês podem consultar aí no artigo. Pessoal, também tem os anexos, tá? Tem os anexos 1 e 2. O anexo 1 fala aí do calendário de manifestações. O anexo 2 fala da relação de manifestações. E é isso. É só isso aí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam na leitura dessa importantíssima dissertação elaborada aí pela Raquel Pereira, tá? Muito obrigado de verdade, e até a próxima. Falou!